Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. E eu quero começar trazendo aqui participação de Marcelo Razan, ele vai narrar o jogo do Bahia hoje na Paramount e ele bateu um papo com a nossa equipe, falando sobre as expectativas para esse jogo, falando um pouco sobre o Bahia. E tem muita coisa relevante, legal e que, de certa maneira, nos traz boas perspectivas e nos deixa muito feliz. É um profissional que tem não só capacidade de narrar, como se aprofundou no assunto Bahia, entende o que está se passando aqui e trouxe o seu parecer. Vamos ver. Traz jogadores para esse ano agora de 2026. O Kiki Oliveira não estava bem no Grêmio, mas tem experiência internacional. Jogou pelo Boston River Libertadores, jogou pelo Sul-Americano ano passado pelo próprio Grêmio, que a gente transmitiu no Paramount Plus contra o Alianza Lima. Roman Gomes, Estudiantes, pegou o Flamengo no ano passado, Libertadores. Everaldo, que já conhece a casa, não jogou Libertadores recentemente, mas jogou Copa do Mundo de Clubes pelo Fluminense, que foi até a semifinal, eliminado pelo Chelsea, e jogou também a Sul-Americana contra o Lanús. No meio do ano você tem o Alejo Vélez, que vai chegar, mas por enquanto não faz parte do elenco. Independentemente disso, esse elenco do Bahia é um elenco mais cascudo por esses reforços e por alguns dos jogadores que você já tem no próprio grupo. Nessa estreia, lamentavelmente, o Everton Ribeiro, que é bicampeão de Libertadores, não vai estar, mas você tem o próprio Rogério Ceni, que foi campeão da Libertadores como jogador e como treinador, chegou longe também, na Sul-Americana foi vice-campeão com o São Paulo contra o Independente Del Valle. Você tem João Paulo, ex-goleiro do Santos, que também jogou Libertadores, foi vice, Eric, que foi vice com o Atlético Paranaense contra o próprio Flamengo, do Everton Ribeiro, agora os dois estão lado a lado em 2022 na Libertadores. Você tem muitos jogadores, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, enfim, muitos caras que, e fora o grupo que boa parte dele, acho que isso é o principal, manteve a base do ano passado, que já tem a experiência do ano passado e vem para esse ano. Então eu acho que o Bahia tem tudo para mirar, pelo menos no mata-mata. Tá aí, meus amigos. Tá completo, tá? Independentemente disso, esse elenco nosso outro canal. E tem uma outra coisa que ele fez. Aí que já é resenha, falando sobre o William José. Vamos ver. Quero narrar gol do homem e soltar esse meme. Inclusive, falei com o Neto, que é do ECBTV, que vocês devem conhecer, sim, criador de conteúdo. A gente gravou com ele também para a nossa transmissão. Aí ele me passou alguns dos apelidos. Ele falou que o do Juba é o Jubinha, o Acevedo é o Pitbull Acevedo, Jean Lucas é o Setinha pra cima, que ainda tem um plus a mais, que eu vi um outro vídeo do Jean Lucas que ele fala: prepara um triunfo para mim, por favor, que eu gosto disso. Tem um influenciador que é o LD que usa essa expressão. E ele brinca depois ao bicho. O Ademir Fumacinha. Mas o que eu quero mesmo é narrar gol dele. Cuidado com o Will, que ele machuca. Machuca o William José. Eu quero narrar gol do homem e soltar esse meme. Tá aí, meus amigos. Machuca o Will. Vamos que vamos. Tomara que dê certo e que o William José faça gol na partida de hoje. Olha só, gente, que legal a matéria que a galera da cbahia.com fez aí. Relembrando um fato interessante, né? No Chile, Nestor vai reencontrar o palco do título com a seleção sub-17 ao longo de Vinícius Júnior. É bem inusitado, né, que isso seja em Rancagua, no El Tenente. Tá aí, ó, palco de boas lembranças para Nestor, que pode ser titular no jogo de hoje. A estreia do Bahia na Libertadores está marcada para essa quarta, 19 horas. Tem um significado especial para o meio-campista Nestor. O duelo contra o O'Higgins será disputado no estádio El Tenente, em Rancagua, palco onde o jogador já conquistou o Sul-Americano Sub-17 com a seleção brasileira em 2017. Naquela ocasião, Nestor atuou ao lado principalmente de Vinícius Júnior, atual estrela do Real Madrid da seleção brasileira, garantindo o título com a goleada por 5-0 diante dos anfitriões, né, dos chilenos. Hoje, com 25 anos, Nestor recorda com carinho aquela geração que já mostrava um potencial. O retorno ao estádio El Tenente, quase 9 anos após o título pela seleção sub-17, é visto pelo Meia como um bom presságio para o início da caminhada tricolor no torneio continental, buscando repetir a sorte que o acompanhou em solo chileno no ano passado. Abre aspas, esse estádio me traz ótimas lembranças, vai ser legal voltar depois de tanto tempo. Tomara que nos traga a mesma sorte de antes, relembrou o Meia. Bem inusitado, né? Como eu falei, assim, poderia ser no Rúlio Martínez, no Estádio Nacional do Chile, mas não, vai ser em El Tenente, Rancagua, e Nestor foi campeão lá, especificamente nesse lugar, e vai ser titular hoje, provavelmente, no lugar de Everton Ribeiro, né? Aquelas coincidências, entre aspas, do futebol que deixa a gente intrigado ali, bem bacana, bem legal. Tomara que Nestor faça uma grande partida, tenha uma ótima atuação, que aproveite essa chance, essa oportunidade. Essa é a nossa torcida, né? Tomara que vá muito bem.
Meus amigos e minhas amigas, assunto polêmico aqui agora, entre aspas, né? Porque é um assunto que não é tão relevante assim, mas que tem alguma polêmica. O Bahia divulgou aí que a Federação Baiana de Futebol, né, mudou a data do último jogo do Bahia na fase de grupos do Campeonato Baiano. Ia ser no domingo em Alagoinhas, mudou para Pituaço, às 16 horas, né? Essa alteração aconteceu, segundo o Bahia, por conta do clube mandante, aconteceu por opção do clube mandante com a anuência da TVE. A bola vai rolar às 16 horas, informações sobre ingressos serão divulgadas a partir de amanhã. E aí, nosso parceiro do Resenha BBP traz aqui uma reivindicação, né? No ano passado, a Federação Baiana de Futebol cancelou o jogo entre Jacobina e Colo-Colo, justamente porque era um jogo que não valia nada, não ia mudar absolutamente nada no campeonato, em relação a rebaixamento, em relação a liderança, em relação a qualquer outro aspecto, não ia mudar nada. E a mesma coisa desse jogo, o Bahia já está não só classificado com antecedência, mas já está com o primeiro lugar garantido com antecedência. O Bahia vai ter a vantagem na fase de mata-mata, afinal, isso daí não muda mais. A vantagem já está determinada. E o Atlético de Alagoinhas já está rebaixado, não tem mais segredo. Já foi, não tem mais o que ser feito. E a Federação Baiana de Futebol manteve esse jogo, não quis excluir. É mais um ponto de entretenimento pro torcedor, que vai poder voltar a Pituaço, acompanhar esse jogo e tal, não sei o quê. Né, mas é uma mobilização, né, o Bahia tá preservando, né, o time principal, mas deve colocar alguns reservas nesse jogo. Eu acho que é o jogo para nem colocar a reserva, tem que colocar o sub-20 todo, sub-17 ali todo, só que tem a questão de jogadores estarem inscritos, né? Os caras têm que estar inscritos. Mas enfim, é isso. Não, aparentemente não há a possibilidade da Federação Baiana excluir esse jogo do Bahia. Mas também não seria nenhum absurdo isso acontecer, porque aconteceu ano passado, né? Enfim, já tem menos jogos esse ano, poderia ter menos ainda. Mas a Federação Baiana de Futebol não quis mudar dessa vez, né? O nosso parceiro da Resenha BMP até fala assim, ó. Esse jogo podia ser excluído, né? Não abriram precedente no passado. O jogo não vale PN. O Bahia é classificado em primeiro, Atlético de Alagoinhas rebaixado em último. Mantém o precedente Federação Baiana de Futebol ou só vale quando quer? Campeonato lixo do caramba. Isso evidencia como o Campeonato Baiano é desorganizado, né? Ano passado pôde, né? E aí esse ano não. Abriu o precedente, mas esse ano vai ter o jogo e vamos embora. É isso. Vamos pra cima. Bons amigos, aí, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?